Imagine por um instante estar diante de ruínas colossais, artefatos misteriosos e inscrições ilegíveis, sussurrando segredos de civilizações esquecidas. E se tudo o que você aprendeu sobre a história, aquilo que está nos livros e nas mentes coletivas, estivesse incompleto, ou pior, fundamentalmente equivocado? Nosso passado não é uma narrativa estática e imutável, mas sim um pergaminho vivo, constantemente reescrito por novas revelações que brotam do solo. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante através do tempo, desenterrando as descobertas arqueológicas mais impactantes, aquelas que não apenas preencheram lacunas, mas reescreveram capítulos inteiros da narrativa humana, desafiando concepções arraigadas e expandindo nossa compreensão sobre quem somos e de onde viemos. Prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado mudará para sempre sua perspectiva sobre a história. A arqueologia é, em sua essência, uma máquina do tempo. Ela nos permite viajar milhares, por vezes milhões, de anos no passado, sem sair do presente. Pense no arqueólogo como um detetive incansável, um Sherlock Holmes do tempo profundo, munido de paz, pincéis e uma curiosidade insaciável. Ele não busca apenas objetos antigos, mas as histórias por trás deles, os rituais, as crenças, as vidas e os legados de povos que nos precederam. Cada fragmento de cerâmica, cada parede desenterrada, cada osso fossilizado é uma pista crucial para resolver mistérios milenares. É o fascínio do desconhecido, a busca por nossas origens e por uma identidade coletiva que nos impulsiona a desenterrar o passado, revelando a complexidade e a riqueza da jornada humana. Uma das primeiras grandes revoluções na nossa compreensão do passado veio de um pedaço de pedra. Por milênios, o Egito Antigo permaneceu um livro fechado. Seus hieróglifos, uma linguagem indecifrável que guardava os segredos de faraós e deuses. Em 1799, durante a campanha napoleônica no Egito, soldados franceses desenterraram uma laje escura de grano diorito perto da cidade de Roseta. Essa era a famosa Pedra de Roseta. O que a tornou tão extraordinária foi a presença do mesmo texto gravado em 3 escritas diferentes: hieróglifos egípcios, demótico e grego antigo. A presença do grego, uma língua conhecida, foi a chave. Jean-François Champollion, um jovem e brilhante linguista, dedicou anos à sua decifração. Em 1822, ele finalmente quebrou o código, abrindo as comportas do conhecimento e revelando uma civilização inteira. De repente, os faraós puderam falar novamente, e a rica história e cultura egípcia foram desvendadas, redefinindo nossa compreensão do mundo antigo. Pouco antes da descoberta da Pedra de Roseta, outro evento extraordinário já estava mudando nossa visão do mundo romano. Em 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção com uma fúria inimaginável, sepultando as cidades de Pompeia e Herculano, sob camadas de cinzas e pedra-pomes. Para seus habitantes, foi uma tragédia. Para a história, uma cápsula do tempo perfeita. Por quase 1.700 anos, as cidades permaneceram perdidas, até que escavações sistemáticas no século XVIII revelaram um mundo congelado no tempo. Ruas inteiras, casas com afrescos nas paredes, objetos do cotidiano. E até mesmo os corpos das vítimas, preservados em moldes de gesso, emergiram da escuridão. Pompeia e Herculano ofereceram uma janela sem precedentes para o dia a dia. A arquitetura, a arte e a cultura de uma civilização romana comum,
Não apenas a vida dos imperadores e generais, as cenas de rua, os utensílios de cozinha, os grafites nas paredes, tudo isso nos permitiu entender a humanidade da Roma antiga de uma forma que nenhum texto poderia. Antes de continuarmos nossa jornada por mais descobertas incríveis, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mas a história da humanidade é muito mais antiga do que os templos egípcios ou as ruas romanas. A busca pelas nossas origens mais remotas nos levou a uma revolução na pré-história. Em 1974, no Vale de Hadar, Etiópia, o arqueólogo Donald Johanson fez uma descoberta que reescreveu o primeiro capítulo da nossa história: os restos de uma hominídea bípede, que ele carinhosamente batizou de Lucy, em homenagem à canção dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy, uma Australopithecus afarensis, viveu há cerca de 2 milhões de anos. Sua descoberta foi monumental porque ela possuía características que a colocavam na linha evolutiva que leva aos humanos modernos, mas com um cérebro pequeno, semelhante ao dos chimpanzés. O impacto foi imenso. Lucy recuou a linha do tempo do bipedismo e da evolução humana em milhões de anos, provando que caminhar ereto veio muito antes do desenvolvimento de um cérebro grande. Ela nos mostrou que nossos ancestrais já exploravam o mundo sobre 2 pernas muito antes do que se imaginava, desafiando a ideia de que o bipedismo era uma consequência direta do aumento da capacidade cerebral. Se Lucy nos mostrou como, mas não são apenas as nossas origens mais distantes que nos surpreendem. Civilizações inteiras, esquecidas pela história, aguardavam para serem redescobertas. Por séculos, lendas falavam de uma cidade perdida nas alturas dos Andes. Em 1911, o explorador americano Hiram Bingham III, guiado por camponeses locais, revelou ao mundo Machu Picchu, a cidadela inca, perfeitamente encaixada nas montanhas peruanas. Mais do que uma cidade, Machu Picchu é um testemunho da engenharia e organização de uma civilização pré-colombiana altamente avançada, que, notavelmente, não utilizava a roda para transporte nem um sistema de escrita como o conhecemos. Sua arquitetura megalítica, os terraços agrícolas e o alinhamento astronômico demonstram um conhecimento sofisticado. O impacto foi a revelação de uma cultura inca com uma complexidade social e tecnológica que rivalizava com muitas do Velho Mundo. Acredita-se que Machu Picchu tenha servido como um retiro real ou um centro cerimonial, um lugar sagrado e estratégico que desafiou a conquista espanhola e preservou seus segredos até o século XX. E se pensávamos que as primeiras grandes civilizações complexas estavam todas no Velho Mundo, a cidade perdida de Carausup, também no Peru, veio para nos chocar. No início dos anos 90, a arqueóloga Ruth Shady iniciou escavações que revelariam uma metrópole com pirâmides monumentais, praças circulares e um complexo sistema social. A datação por carbono 14 dos artefatos e estruturas de Carausup revelou uma idade surpreendente, cerca de 5 mil anos, tornando-a a civilização mais antiga das Américas, contemporânea às pirâmides do Egito e às primeiras cidades da Mesopotâmia. O impacto foi gigantesco, desafiando a cronologia global do surgimento das civilizações e provando que centros urbanos complexos se desenvolveram independentemente em diferentes partes do mundo. Curiosamente, a ausência de evidências de guerra em Caral
Sugere uma sociedade que floresceu sem a necessidade de fortificações ou armamentos, focada talvez mais no comércio e na cultura. Essas descobertas nos forçam a expandir nossa visão sobre a capacidade humana de inovar e construir sociedades complexas em cenários inesperados. Se Caral Sup e Machu Picchu expandiram nossa compreensão das civilizações americanas, Göbekli Tepe, na Turquia, veio para desafiar um paradigma ainda mais fundamental: a própria origem da civilização e da religião. Por muito tempo, acreditou-se que a agricultura precedeu a formação de comunidades complexas e, consequentemente, o surgimento de religiões organizadas. A ideia era que, ao se fixarem para cultivar a terra, os humanos desenvolveram a necessidade de estruturas sociais e espirituais mais elaboradas. No entanto, em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt iniciou escavações em Göbekli Tepe, que mudariam tudo. Ele revelou um complexo monumental de pilares de pedra calcária, alguns pesando dezenas de toneladas e adornados com intrincadas esculturas de animais, datado de aproximadamente 600 anos atrás, tornando-o significativamente mais antigo que Stonehenge e as pirâmides egípcias. O mais assombroso é que Göbekli Tepe foi construído por caçadores-coletores, antes do advento da agricultura e da domesticação de animais. O impacto dessa descoberta é profundo. Ela sugere que a religião e a necessidade de se reunir para construir locais de culto podem ter sido o verdadeiro motor para a formação de comunidades permanentes e só então impulsionado o desenvolvimento da agricultura para sustentar essas grandes populações. É uma inversão radical da ordem tradicional dos eventos, mostrando que a busca pelo sagrado pode ser uma força mais antiga e poderosa na formação da civilização do que se imaginava. Outra descoberta que abalou as fundações de nossa compreensão de um período crucial foi a Biblioteca de Nag Hammadi. Por séculos, a narrativa do cristianismo primitivo foi dominada pelos textos canônicos, apresentando uma visão relativamente homogênea da fé. Contudo, em 1945, camponeses egípcios, enquanto procuravam adubo, tropeçaram em um jarro de barro, contendo 13 códices encadernados em couro, repletos de textos antigos. Esses eram os evangelhos gnósticos e outros escritos apócrifos, que haviam sido enterrados para protegê-los da destruição. O impacto foi a revelação de uma diversidade teológica e uma pluralidade de crenças no cristianismo dos primeiros séculos que poucos historiadores suspeitavam. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena apresentavam Jesus, seus ensinamentos e a figura de Maria Madalena de formas muito diferentes das narrativas tradicionais, questionando a linearidade e a uniformidade da história religiosa. Essa descoberta nos forçou a reconhecer que o cristianismo, em suas origens, era um caldeirão de ideias, com diferentes interpretações e escolas de pensamento competindo por influência. Hoje, o futuro do passado está sendo escrito com o auxílio de tecnologias que teriam parecido ficção científica para os arqueólogos do século passado. Uma das ferramentas mais revolucionárias é o LIDAR, ou detecção e mapeamento a laser. Em vastas e densas florestas tropicais, como a Amazônia ou as selvas ao redor de Angkor Wat, a vegetação esconde eficazmente qualquer vestígio de civilizações antigas. O LIDAR, no entanto,
permite que pesquisadores montados em aeronaves disparem bilhões de pulsos de laser por segundo, que penetram a folhagem e mapeiam o terreno subjacente. O impacto tem sido monumental. Ele revelou redes urbanas complexas, terraços agrícolas, estradas elevadas e fortificações onde antes se pensava haver apenas mata virgem. Cidades inteiras, com populações que rivalizavam com as maiores da Europa medieval, foram descobertas na Amazônia e na região Maia, reescrevendo a escala e a sofisticação das civilizações pré-colombianas. O lidar nos mostra que o que pensávamos ser natureza intocada era, na verdade, paisagens profundamente modificadas por mãos humanas há milhares de anos. Paralelamente, a análise de DNA antigo está abrindo janelas sem precedentes para a biologia e a demografia do passado. Limitados por artefatos e esqueletos, os arqueólogos agora podem extrair e sequenciar DNA de restos humanos e animais antigos, revelando informações genéticas que antes eram impossíveis de obter. O impacto é vasto. Podemos rastrear rotas migratórias com precisão, identificar parentescos entre indivíduos e populações antigas e até mesmo compreender a evolução de doenças que assolaram nossos ancestrais. Um fato fascinante é que, graças ao ADNA, descobrimos que muitos de nós carregam traços genéticos de neandertais, evidência de cruzamentos entre as espécies que redefinem nossa compreensão da interação humana primitiva. Essas descobertas, desde a pedra de Roseta até o ADNA, nos ensinam uma lição fundamental. A história não é estática. Não é um livro fechado de verdades imutáveis, mas um campo em constante evolução, moldado por novas evidências que emergem do solo e das profundezas do tempo. Cada artefato, cada ruína, cada fragmento de DNA tem o potencial de reescrever um capítulo, de desafiar uma suposição e de enriquecer nossa compreensão da incrível jornada humana. A arqueologia é uma conversa contínua com o passado, e a cada nova descoberta, essa conversa se torna mais rica, mais complexa e mais fascinante. O que mais estará escondido sob nossos pés, esperando para ser revelado? Que outras verdades nos aguardam, prontas para desafiar o que pensamos saber sobre nós mesmos? A busca continua, e o futuro do nosso passado promete ser tão surpreendente quanto o passado que acabamos de explorar.